Belezinha, já estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nosso segundo bloco de fechamento aqui desse nosso primeiro vídeo desta terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Estamos por aqui, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem rodada nesta terça-feira, né, no Oba. Daqui a pouco, às 19 horas, né? 7 horas da noite, tem Vila Nova e Novo Horizontino. Hoje também no mesmo horário, o Avaí contra o CRB. Teremos às 9h30 desta terça-feira o Botafogo de Ribeirão Preto contra a Chapecoense. Também no mesmo horário desta terça-feira, o Coritiba recebe o Guarani. São jogos desta terça-feira. Claro que amanhã a gente traz os demais jogos e os resultados também desses confrontos que vão acontecer nesta noite de terça-feira da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem o jogo que fechou aí pelo menos parcialmente, né? Ainda tem Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, Criciúma e Cuiabá, pra gente falar assim, fechou mesmo, né? A rodada 6 do Campeonato Brasileiro. Mas os jogos que tinham aí programado para acontecer, aconteceu. Ontem o São Paulo bateu o Fluminense por 2-1 de virada. E o Fluminense mostrando muita fragilidade, né? Não sei se cansaço, não sei se o físico do Fluminense não tá legal, né? Mas muito, apesar de ter o Fernando Diniz fez bastante mudanças ontem, colocou alguns jovens jogadores, mas mesmo assim é o Fluminense, né, gente? O Fluminense perdeu de 2-1, time do São Paulo que já está garantido na Libertadores da América, mas São Paulo muito incisivo. A chegada desse novo treinador, o Zubeldia, deu para o São Paulo, rapaz, talvez aquilo que o São Paulo precisava, uma injeção de ânimo, né? Desse time do São Paulo. O São Paulo está muito mais competitivo. Com o resultado de ontem, o Atlético Paranaense continua na liderança com 13 pontos, o Bahia é o segundo com 13 pontos também, em terceiro o Flamengo 11 pontos, em quarto o Botafogo com 10 pontos. O São Paulo com a vitória pulou para a quinta colocação, estava em nono, né? Pulou para a quinta colocação com os mesmos 10 pontos que o Botafogo, só que o Botafogo tem um saldo melhor, né? 5-4, por isso o Botafogo é o quarto, o São Paulo é o quinto. Em décimo, o Cruzeiro também tem 10 pontos. E aí o São Paulo ganha do Cruzeiro no critério de desempate, saldo de gols. Em sétimo, o Atlético Mineiro, que não jogou na rodada, tem 9 pontos. Em oitavo, o Bragantino com 9 pontos também. O Bragantino perdeu na rodada. O Palmeiras é o nono colocado com 8 pontos, também perdeu na rodada. O Internacional não jogou, é o 10º colocado com 7 pontos. 11º Fortaleza, 7 pontos. Empatou na rodada. O Grêmio não jogou na rodada, é o 12º com 6 pontos. 13º Vasco, 6 pontos também. 14º Criciúma com 5 pontos. O Juventude é o 15º colocado, o Criciúma não jogou. O Juventude, 15º colocado com 5 pontos, também não jogou na rodada. O Corinthians, que com um empate, uma vitória parcial do Fluminense com o São Paulo ontem, estava entrando na zona de rebaixamento. Mas aí com a virada do Tricolor Paulista, a equipe do Corinthians se mantém fora da zona de rebaixamento com o mesmo número de pontos que o Fluminense, com 5 pontos, que abre a zona de rebaixamento do Flusão com o mesmo 5 pontos, né? 17º, 18º Vitória, 1 ponto. Atlético Goianiense é o 19º com 1 ponto e o Cuiabá, com 2 jogos a menos, é o lanterna da competição com nenhum ponto até aqui. É o Campeonato Brasileiro da Série A, né, rapaz? Série A, Série B a gente traz sempre para você aqui. Próxima rodada, já passei ontem para vocês, acontecerá no próximo sábado aí, na sexta-feira a gente fala aí, volta a falar de Brasileirão da Série A. Fala de Copa Sul-Americana, né? O Timão, o Corinthians entra em campo nesta noite de terça-feira e a gente vai saber das coisas do Corinthians para esse confronto de logo mais. A bola rola às 9h30 da noite, horário de Brasília. Onde eu posso assistir esse confronto, Cristiano? O SBT na TV aberta e o Paramount transmitem esse jogo aí. Paramount para você que tem TV por assinatura, e o SBT, canal aberto, né, para quase todo aí o Brasil. Prováveis escalações, começando pelo Corinthians, do técnico Antônio Oliveira. Vamos lá saber então da provável escalação do Timão. Carlos Miguel no gol, Fagner, Félix Torre, Cacau, então Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Breno Bidon e também o Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto, então o Igor Coronado na frente. Esse é o provável Corinthians
para o confronto de logo mais contra o Argentino Júnior. O Argentino Júnior que venceu o Corinthians no jogo de ida, né? Vamos colocar assim, no primeiro turno desse grupo do Corinthians aí. O Argentino Júnior ganhou de 1-0, um jogo que o Corinthians foi muito mal, né? Argentino Júnior do técnico Pablo Guede. A provável escalação do Argentino Júnior é a seguinte: Diego Rodrigues no gol, Mesa, Godoy, Galvão e Vega, Franco Moiano, Nicolas Oroz e Verón, José Herrera ou então Max Romero, Batalini e Gondou na frente. Esse é o provável time do Argentino Júnior para o confronto de logo mais contra o Corinthians, confronto importantíssimo aí para as pretensões do Timão. E vou explicar por que para você, ó. O Racing lidera com 8 pontos. Se o Corinthians ganhar do Argentino Júnior, ele vai a 10 pontos, assume a liderança provisoriamente. Aliás, o Racing joga hoje contra o Nacional mais cedo às 19 horas, ou seja, o Corinthians já vai entrar contra o Argentino Júnior em campo sabendo do resultado do Racing, né? Que ele tem, lógico, ele tem que vencer, independentemente do resultado do Racing, né? Mais uma derrota do Racing para o Nacional ou um empate seria maravilhoso para o Corinthians, até porque a Copa Sul-Americana só um se classifica, só o primeiro colocado se classifica de forma direta para a próxima fase da competição. Então, Corinthians vencendo, ele vai a 10 pontos, abre 4 pontos aí do próprio Argentino Júnior, né? E fica, continua nessa briga aí, independentemente dele. Se ele assumir a liderança, ele vai para a última rodada, evidentemente, né? Dependendo só de suas forças, né, para conseguir a classificação. E depois tem um confronto direto, né? Um confronto direto aí contra o próprio Racing, que é o líder desse grupo F, que é o grupo do Timão do Corinthians. Pois é só esse jogo, né, de brasileiro, né? Nessa Copa Sul-Americana desta terça-feira. Amanhã, os demais jogos a gente traz para você que está ligado com a gente. A Libertadores da América também tem rodada hoje, né? Quinta rodada começando hoje também para o futebol brasileiro. O Galo Mineiro, o Atlético, já classificado para a próxima fase da competição, mas o Galo visa aí, né, ser o melhor da fase de grupos. E com isso, evidentemente, levar a vantagem de sempre decidir até a semifinal, se o Galo chegar até a semifinal, né? Decidir sempre em casa. Que bacana, legal, é importante. O fator casa é importantíssimo numa competição como a Libertadores da América. O Galo vai visitar o Peñarol hoje às 19 horas, às 7 horas da noite. Saber das coisas aqui das duas equipes. A bola rola então às 7 horas da noite. Você não pode perder a transmissão aí desse confronto. A ESPN, canal fechado, e também o Star Plus transmitem esse confronto para você que tem TV por assinatura. Saber da provável escalação aqui do Atlético Mineiro, que vai com Everson no gol, Saravia, Gemerson, então Bruno Fux, Batalha, Arana, Otávio e Alan Franco, Zaratio e também o Scarpa, Paulinho e Hulk na frente. Esse é o provável Clube Atlético Mineiro. O Peñarol do técnico Diego Aguirre vai da seguinte maneira para esse confronto aí, ou provável escalação: Aguirre no gol, Byron Castilho, ou Byron Castilho, acho que é Byron Castilho, ou Pedro Milans, Léo Coelho, Guzmán Rodrigues, Max Oliveira, Damian Garcia e Gaston Ramírez, Leonardo Fernandes e o Eduardo Darias, Leonardo Sequeira e Maximiliano Silveira na frente. Esse é o provável time do Peñarol para o confronto de logo mais contra o Atlético Mineiro. O Peñarol é o segundo colocado e precisa vencer. O Peñarol pode garantir a sua classificação nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Galo, né, jogando em casa, chegar a 9 pontos e aí torcer para que a equipe do Rosário Central não vença o seu confronto contra o Caracas. Se isso acontecer, aí já teremos os dois classificados desse grupo G, que é o grupo do Atlético Mineiro. Mas o Atlético está precisando vencer também para, né, alcançar sua projeção de terminar essa primeira essa fase de grupos, né, em primeiro lugar na Libertadores da América. Claro, os demais jogos da competição a gente traz para você amanhã,
aqui no canal Cristiano Santos Radialista, quando os demais brasileiros também, outros brasileiros também entram em campo para jogar a quinta rodada e penúltima da fase de grupos da Libertadores da América. E a gente traz para você, evidentemente. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para falarmos das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Meu beijo e abraço de agradecimento a você demais, que fica sempre por aqui com a gente. Muito obrigado. E a gente volta a se falar e a se ver daqui a pouquinho, se Deus quiser, às 18 horas, aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Beijo no coração.